A gente continua falando sobre economia, aproveitando esse cenário de oportunidades de investimentos. Nós estamos ao vivo com o empresário Jean Cardoso, que administra o grupo Altec, que é uma empresa de referência do setor de máquinas e equipamentos para tecnologia, para a indústria aqui no estado. Ele está conversando conosco ao vivo a partir de agora aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã. Jean, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Tudo bem? Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Fernando. Que prazer estar novamente aqui. E agora falando sobre um tema que é tão caro, tão importante para a nossa sociedade, para o mundo político e de economia, que é esta neoindustrialização aí, o qual a gente está ouvindo falar tanto. Muito bem, nós é que agradecemos aí pela tua presença. Recentemente, né, Jean, você participou de uma reunião com os representantes da Embaixada Americana aqui no Brasil. Como é que estão, né, as expectativas de alinhamento desses negócios entre o Brasil e os Estados Unidos na visão do empresariado catarinense? Tu sabes que inclusive estiveram presentes neste encontro com a embaixadora americana, o seu Mário Aguiar, que é o nosso presidente da Fiesc, o CEO da Tupi, o pessoal da Live lá de Jaraguá do Sul, o qual a gente pôde conversar um pouquinho e ouvir um pouquinho da embaixadora sobre esta questão da aproximação dos Estados Unidos com o nosso estado, com as indústrias do Brasil, e isso vem a reboque de um assunto bastante importante, Fernando, que é a história do nearshoring. O nearshoring, as cadeias logísticas pós-pandemia, elas foram impactadas diretamente por conta desta dependência dos quais os países se viram de determinados países, né? Então, com a pandemia vindo, todas essas potências, elas perceberam de que elas precisavam trazer para perto de si essas cadeias de produção. E isso tardiamente foi percebido e agora está havendo uma repactuação, tanto que o mundo geopolítico aí está bastante conturbado, a gente está vendo, muito por conta desse assunto. Né? Então, essa discussão junto da embaixadora norte-americana veio para justamente abordar sobre esse tema de como que os Estados Unidos podem se aproximar mais aqui, especialmente do nosso estado de Santa Catarina. Ô Jean, inclusive nós aqui noticiamos, né, essa informação, deu uma repercussão muito grande, né, muita gente comentou. No final de janeiro o governo federal lançou, né, aquele pacote de subsídios voltados ao setor produtivo chamado de Nova Indústria. E a pergunta que eu lhe faço, né, dá para ter fé nesse novo pacote para a indústria? O que o setor empresarial está esperando desta ação na prática? Fernando, assim, nós, como partícipes do mundo industrial, né, só para contextualizar aqui, eu acho que o governo Bolsonaro, ele pavimentou um caminho bastante importante e, para nossa sorte, este governo que entrou não está quebrando isso. Pelo contrário, eu acho que a turma está, de alguma forma, com muito boa intenção. Mas só para te contextualizar, a indústria de transformação, na década de 80, ela representava quase 30% do PIB nacional. E a indústria é quem fomenta o emprego com mais renda. A indústria é que fomenta o esteio educacional e esse esteio social, né? E chegamos em 2020 com a indústria de transformação representando por volta de 11%, 12% do PIB. Então foi um caos esses últimos 30, 40 anos, e esta neoindustrialização, ao qual nós aqui, o universo conspirou para o Brasil estar num momento de bastante relevância e isonomia, né? Onde a gente, não isonomia, mas a gente está no meio dessas forças, as quais ambas as forças, China e Estados Unidos, estão olhando para nós, junto com muita questão ecológica e de sustentabilidade. Então, para te teres ideia, está juntando essa história de neoindustrialização, que nada mais é a industrialização, a indústria a partir de agora, Fernando, ela é uma indústria que vai ser a indústria do conhecimento. E essa indústria do conhecimento, ela vem com um modelo de produção o qual nós conhecemos, mas um modelo de produção muito aprimorado, ligado às tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Então hoje se fala diretamente em digitalização, em IoTs. E esta indústria que nós conhecemos hoje já está emergindo, já está surgindo
uma nova indústria, inclusive, ao qual está traduzida nessa neoindustrialização, que é esta indústria digital coberta pelas redes privadas 5G. Que esta é uma infraestrutura que ainda está sendo montada. Então, isto tudo, dito isto, com este burburinho, com esta fervura geopolítica, essa efervescência geopolítica do mundo, a neoindustrialização do Brasil, essa questão do nearshoring e a reforma tributária que foi aprovada, que a gente sabe que não foi a melhor reforma do mundo, e eu não sou especialista nisso, mas eu percebo que ataca diretamente a cadeia industrial, por conta dessa questão de alterar da origem para o destino a arrecadação. Eu penso, aqui com muita humildade e sem ser o senhor da razão, tampouco um profundo conhecedor, sou um mero empreendedor, mas de que o Brasil se colocou numa posição que eu acredito que muito poucas vezes na história tenha se colocado, viu? Acho que tem tudo aí para a gente colher ótimos frutos. Jean, muito se fala, né, na questão da indústria 4.0, na neoindustrialização, e você que administra uma empresa de tecnologia que atende esse setor produtivo, na tua experiência como gestor, Jean, qual é a demanda hoje que o país mais precisa focar com urgência para estar mais competitivo e alinhado nessa chamada neoindustrialização, na tua opinião? Assim, são etapas, Fernando, né? Um avião, ele não decola por conta de uma causa só e ele não cai por conta de um fator só, né? É uma série de fatores. Mas eu penso que nós devemos atacar urgentemente a questão da produtividade, né? Hoje, uma máquina industrial no Brasil, ela tem uma média entre 14 e 20 anos. Isto é um absurdo do ponto de vista da produtividade. Então a gente vai ter que renovar esse parque fabril. Depois, a gente tem o nível de utilização de uma máquina no Brasil hoje, Fernando, é na ordem de 40%, de forma geral, né? Por óbvio que existem empresas e setores que utilizam mais, e empresas e setores, inclusive, que utilizam menos. Mas nós estamos falando aí na ordem de 35% a 40%. Isso significa de que a cada 10 horas de equipamento ligado, um equipamento que já está defasado, nós trabalhamos apenas 3 a 4 horas produzindo com esse equipamento. Então todo esse gargalo que a gente tem hoje, que está ligado diretamente a esses meios de produção, a gente tem que atacar, e isso a gente ataca aqui junto com a Fiesc, junto com os programas de educação, junto com as engenharias e junto, claro, com essa reformatação do parque fabril, que vai fazer com que a gente consiga trazer esse nível de produtividade, que hoje é muito baixo, para níveis aí minimamente internacionais. Isso vai trazer muita competitividade, muito emprego, muita tecnologia e, óbvio, uma qualidade social sem igual para o nosso Brasil. Jean, eu tenho 30 segundinhos ainda, mas para finalizar eu queria te perguntar o seguinte: quais são as perspectivas hoje, né, para o setor de máquinas e equipamentos para esse ano de 2024, que está só começando? Eu acho que passado o primeiro trimestre vai ser um ano bastante interessante. O juro vem baixando, o nível de produção ele não está ótimo, mas ele não está ruim. O que eu vejo é a questão da perspectiva, e a perspectiva está mudando, independente do governo que seja. Como eu disse, acho que o outro governo pavimentou muito bem a nossa estrada, e esse governo está dando continuidade com alguns programas bastante inteligentes. Então eu penso que a gente vai colher bons frutos aí a partir de agora. Empresário aqui de Joinville, Jean Cardoso, que administra, né, o Grupo Altec, ao vivo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Jean, muito obrigado, é sempre um prazer tê-lo conosco. Volto sempre, até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã. Eu aqui agradeço, muito obrigado aos nossos ouvintes, uma grande e abençoada semana a todos. Grande abraço.